Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo aquilo que foi destaque na Teletime nessa quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. Lembrando sempre que esse nosso podcast é patrocinado pela ConnectWay, uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções Huawei de tecnologias Huawei no Brasil. A gente agradece, como sempre, a ConnectWay por essa parceria que viabiliza esse podcast para vocês todos os dias. Vamos começar com a nossa principal notícia do dia e possivelmente aí o grande fato da semana, a apresentação de um parecer junto à Anatel do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, em que ele critica esse acordo entre o Init e Vivo, o acordo que vai ser julgado essa semana pela agência. Esse parecer foi encomendado pela Abrintel, Associação Brasileira que representa as empresas de infraestrutura passiva de torres, ou as empresas torreiras. A Abrintel contratou esse parecer porque ela tem opinado nesse caso relacionado ao Init e a Vivo. A Abrintel entende que esse é um processo que pode gerar uma consolidação no mercado, porque a Winit é uma empresa de torre e a Vivo é uma grande consumidora de torre, então o temor da associação é que você tenha a combinação desses dois fatores, gere a uma concentração do mercado de torres em favor da Winit. Mas, assim, o que está por trás do parecer do Marco Aurélio de Mello é uma questão muito mais complexa, que envolve a licitude ou não do edital que, de alguma maneira, permitiu com que a Winit fosse a vencedora do leilão de 5G. Na verdade, ela não ganhou nenhuma frequência relacionada ao 5G, ela ganhou a frequência de 700 MHz, que é uma frequência para 4G, mas foi no contexto daquele leilão. E o leilão tinha uma previsão, como a gente já comentou isso algumas vezes, uma previsão de operadoras de telecomunicações, as grandes operadoras de telecomunicações, não poderiam participar, pelo menos numa primeira rodada, né, para que não houvesse justamente a concentração da faixa de 700 MHz na mão dessas empresas que já têm a faixa de 700 MHz. A Vivo está entre essas empresas. Então, TIM, Vivo e Claro não poderiam participar da disputa pela faixa de 700 MHz. E segundo a análise do Marco Aurélio, essa é justamente o espírito do edital, né? Mesmo que num segundo momento elas houvessem interessados, o fato é que houve um interessado, nesse caso a Winit, e a ideia seria que a Winit se desenvolvesse sem a necessidade de transferir esse espectro para as operadoras que já estão consolidadas no mercado. Então, na visão do Marco Aurélio, esse elemento, né, do espírito do edital, somado ao fato de que a Winit depois se aliou à Vivo na prestação dos seus serviços e nesse acordo de exploração industrial do espectro, caracterizaria como fraude no edital. Esse é mais um dos pareceres que estão sendo colocados nesse caso. A gente lembra que a Associação NEL colocou um parecer também na semana retrasada do jurista Floriano Marques, que é um jurista muito respeitado no mercado de telecomunicações. Por sua vez, a Winit tem um parecer também do Carlos Ari Sandfeld, que é outro jurista super respeitado, Gustavo Benenboim, que também é um jurista super respeitado. Então, tem uma guerra agora de pareceres. O que está por trás dessa guerra de pareceres, com mensagens bastante contundentes aqui? O julgamento que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 1º, em que a Anatel deve definir, né, se conseguir chegar num entendimento, né, deve definir, afinal de contas, se a Winit e a Vivo podem celebrar esse acordo ou não. Já tem mais de um ano esse caso que está rolando na Anatel. O assunto agora está sob a relatoria do conselheiro Alexandre Freire, que está tentando costurar um acordo possível. E qual que é o bastidor aí? O que a gente sabe, né, nos corredores aí da Anatel com relação a esse caso? É um caso que tem preocupado muito os conselheiros, tirado o sono dos conselheiros, porque ele tem um problema muito duro de ser resolvido. De um lado, a Anatel reconhecer que é um acordo irregular e barrar essa tentativa da Winit de ter a Vivo como sua principal cliente.
Se isso acontecer, existe grandes chances aqui, é o cenário mais provável, inclusive, que a Winit não consiga viabilizar o seu projeto, porque ela pagou uma quantidade de dinheiro bastante significativa na compra da frequência, né, mais de R$ 1 bilhão acima do segundo colocado, e vai fazer investimentos aí da ordem de mais de R$ 1,5 bilhões para colocar as obrigações previstas no edital em prática e começar a executar o projeto. Só que ela já está em cima do prazo para isso, ela já está com todo o seu planejamento, sua estruturação montada em cima da Vivo, e obviamente ela precisa de recursos para fazer isso, e ela precisa de um grande cliente, e a Vivo seria esse grande cliente. Então, em vários momentos, ela já sinalizou que o seu projeto fica inviável sem a Vivo. De outro lado, se a Anatel barra esse projeto, essa parceria entre as duas empresas, ela corre o risco, portanto, de ver a frequência ser devolvida pelo Winit, e aí ela vai ter que admitir que o leilão de 700 MHz, o leilão de 5G, não foi um sucesso tão relevante quanto se imaginava. Agora, começa a pesar um outro fator, que é o que esses pareceres aqui estão colocando uma pulga atrás da orelha dos técnicos da Anatel, o risco de judicialização desse processo, porque a Winit certamente não vai ficar quieta, né, se ela também vai questionar a decisão da Anatel, e é muito provável que o caso vá parar na justiça. Mas também, do outro lado, né, caso o Anatel aprove o acordo, as partes que estão contrárias aqui a esse acordo, notadamente as associações que representam os pequenos operadores, as empresas de infraestrutura de passivas, infraestruturas de torre, também já têm elementos para buscar a judicialização desse processo, e aí vai virar uma guerra. Então, a grande dificuldade da Anatel agora é conseguir costurar um acordo que permita a aprovação dessa parceria entre a Winit e a Vivo, com remédios, com contrapartidas que vão ter que ser asseguradas aí pelas empresas, muito possivelmente com uma não exclusividade da Vivo em algumas localidades em que os pequenos provedores teriam acesso ao espectro da Winit, mas fazer isso de maneira que seja, de um lado, viável para a Winit e, de outro lado, a contento, satisfazendo aí os pequenos operadores. É uma costura bem complicada, e esse aqui é o caso em que ninguém consegue prever o que vai acontecer. Até 2 semanas atrás, a gente tinha um mapeamento aqui dos possíveis votos dos conselheiros, muito próximo de um 3-2, no sentido de não aprovar o acordo. A gente já começa a colher informações no sentido contrário, de que talvez seja um 3-2, ou um 3-1, ou um 4-1, pela aprovação do acordo com esses remédios, com essas condicionantes. Mas a gente sabe que as articulações dos bastidores e a apresentação desses pareceres tem muito a ver com criar, né, tendências para um lado e para o outro. Vamos ver como é que vai ficar. A decisão está marcada para essa sexta-feira, dia 1º. Se não houver pedido de vista ou novos adiamentos, né, a gente deve ter novidades aí com relação a esse caso, que é hoje o caso de aprovação, né, pela Anatel, de aprovação regulatória pela Anatel, mais retumante. Lembrando que esse caso está correndo no CAD também, tá? Então, existe também a possibilidade de que você tenha restrições e limitações impostas pelo CAD. Vamos trazer hoje também uma notícia sobre o projeto de lei que institui não, na verdade prorroga as cotas de tela de TV por assinatura por mais 15 anos. A gente tinha tratado disso no podcast de ontem, com uma decisão muito frustrante para o setor de TV por assinatura na Comissão de Educação do Senado. Aí ontem o assunto foi abordado e votado pela Comissão do Senado, em caráter terminativo, e aí agora a posição mudou um pouco, o cenário mudou um pouco para as operadoras de TV por assinatura, porque o senador Eduardo Braga apresentou uma emenda que, na Comissão de Direitos Digitais, apresentou uma emenda que endurece um pouco as medidas, senador Eduardo Gomes, eu falei Eduardo Braga, mas Eduardo Gomes, uma medida que endurece
o artigo que prevê a ampliação das medidas de combate à pirataria na TV por assinatura. Então, aquela redação que era um pouco inócua, aprovada na Comissão de Educação, agora ficou mais dura. O senador Eduardo Gomes propôs dar à Ancine ferramentas e instrumentos mais efetivos no combate à pirataria. Lembrando que a Ancine já tem como tarefa a promoção do combate à pirataria desde 2001, quando ela foi criada, mas ela não tinha ferramentas bem delimitadas e especificadas. Então, agora, essa emenda proposta pelo senador Eduardo Gomes traz essas especificações. Então, a Ancine, Ancine passa a ter como competência determinar a suspensão e a cessação de uso não autorizado de obras protegidas. Ela vai ser a agência responsável por coibir retransmissão, reprodução, acesso e distribuição e armazenamento desses conteúdos audiovisuais sem direitos autorais autorizados. Então, são ferramentas aí um pouco mais duras que deixam o setor de TV por assinatura um pouco mais tranquilo. Essa votação na Comissão de Direitos Digitais está aprovado no Senado, ele vai para a Câmara, ele precisa ser aprovado e sancionado até o dia 12 de setembro, que é quando vencem as cotas, né, as cotas previstas na Lei 12.485, que é a Lei de TV por Assinatura, vencem daqui a 2 semanas, e a grande expectativa agora é se vai haver ou não alteração na Câmara, porque se houver alteração na Câmara, o texto tem que voltar para o Senado. Se não houver, vai para a sanção. A gente sabe que tem um movimento forte de tentar barrar, por meio de veto presidencial, esse artigo de combate à pirataria. Existe aí uma certa resistência de algumas áreas do governo a dar à Ancine esses poderes um pouco mais amplos para combater a pirataria audiovisual. Mas a gente reforça, né? Essa é a única alternativa que existe hoje para você manter um mercado de distribuição de conteúdos por assinatura saudável, porque o Brasil entrou numa espiral aí de pirata de distribuição de conteúdos audiovisuais, que é extremamente danoso para o mercado de TV por assinatura tradicional, que já tem perdido aí uma quantidade muito grande de assinantes nos últimos anos, e potencialmente pode ser muito impactante também para o mercado de streaming, né? Também causando aí, no final das contas, uma piora, né? Na perspectiva de desempenho do mercado audiovisual, com a ampliação da pirataria, que é uma coisa que tem acontecido e que está ganhando força no Brasil. Outra notícia que a gente traz referente ao Congresso é a aprovação na Câmara dos Deputados da legislação de desoneração, que prevê a prorrogação, né, da desoneração da folha de pagamentos por um período maior do que original. A desoneração da folha terminaria agora no final desse ano, e aí a aprovação do PL 1016, relatado pela deputada Anny Ortiz, agora consegue prorrogar, né, a desoneração até 2027. Né? Isso aqui é considerado uma vitória dos setores que são grandes empregadores. O setor de telecomunicações participa disso através das suas empresas de call center e das empresas prestadoras de serviços de rede, que são grandes empregadoras e que articularam, principalmente através da FENINFRA, um apoio a esse projeto de lei de prorrogação da desoneração da folha, com a argumentação de que isso preserva empregos e garante aí um equilíbrio de custos para o setor, uma vez que se voltasse à regra anterior, a regra da folha de pagamentos pelas regras anteriores, você teria aí um aumento significativo da carga tributária para o setor. Então, com essa aprovação, que agora vai ser votada no Senado, a expectativa é que se tenha aí uma desoneração mais longa e, com isso, um pouco mais de previsibilidade para as empresas do setor. Medida muito comemorada por esses setores empregadores, né? São 17 setores aí que estavam bastante articulados com isso, né? E agora o Senado vai, como houve alterações, né, no projeto,
o Senado vai reanalisar essas alterações da Câmara, não havendo nenhum tipo de restrição, ele segue para a sanção. Vamos acompanhar aqui esse caso, porque ele é muito importante do ponto de vista do equilíbrio aqui das empresas empregadoras, principalmente no setor de telecomunicações, relevante aqui. Outra notícia que a gente traz é uma manifestação da Anatel no projeto de lei que desidrata, vamos dizer assim, as agências reguladoras, o projeto de lei 2263, do senador Jorge Cajuru. Esse projeto tem uma previsão de tirar das agências reguladoras o poder de outorga, e aí aqui a Anatel se manifestando nesse projeto, de maneira bastante dura, né, buscando sinalizar que ela é contrária à aprovação desse projeto, que ela entende que isso fragiliza o papel da agência reguladora e criticando a desvinculação entre a atividade de regular e a atividade de conceder autorizações e outorgas de exploração dos serviços. Segundo a Anatel, um dos instrumentos de regulação é justamente o poder de outorga, né? E se você tira isso da agência, você fragiliza demais o trabalho de regulação dos mercados. Então, a Anatel se manifestando aqui formalmente contra esse projeto, né? Ela foi instada a se manifestar e a posição dela é bastante dura aqui, contrária a esse projeto. A gente traz também uma entrevista com o presidente da QMC, uma das empresas de torre no Brasil, Murilo Almeida, em que ele relata, né, os projetos aqui com investimentos da ordem de 100 milhões de reais que a empresa tem feito, e aí o ponto interessante dessa entrevista é a ênfase de 5G indoor no Brasil. Segundo ele, o Brasil tem adotado 5G indoor num ritmo muito mais acelerado do que foi com 3G e com 4G. Os projetos, segundo o Murilo Almeida, são projetos cada vez mais consistentes aqui das empresas de telecomunicações e das operadoras de 5G, no sentido de desenvolver esses mercados, o que mostra que o 5G tem uma certa maturidade em relação às gerações anteriores, ou seja, o 5G hoje já consegue focar nichos de mercado que até então não eram cobertos aí pelo mercado de 4G. A gente traz também uma análise aqui sobre o mercado de 5G, uma reportagem que ouviu diferentes fontes que participaram de um evento sobre o desenvolvimento do mercado de 5G e que mostram o que até agora evoluiu no mercado de 5G no Brasil e o que ainda falta acontecer. A grande preocupação hoje é com a questão da cobertura das redes de 5G, que apesar de estarem num ritmo mais intenso do que era previsto pelo edital, ainda tem muitas lacunas, natural, com um pouco mais de um ano de mercado de 5G, ainda tem muitas áreas do Brasil que não são cobertas pelo 5G. Também mostra aqui um desafio grande de desenvolver o ecossistema de 5G para redes corporativas, porque depende de articulações e de um ecossistema mais consistente de empresas desenvolvendo esses projetos de 5G corporativo. Mas mostra alguns acertos também, né, no sentido de que o 5G hoje tem sido adotado por uma parte significativa da população no mercado B2C, ou seja, no atendimento direto ao consumidor. O ritmo de adoção tem sido mais elevado do que foi no 4G, os atributos, né, das redes de 5G, de velocidade, de latência, estão se mostrando verdadeiros e muitas vezes até surpreendentes para as operadoras de telecomunicações. Então, essa matéria faz um balanço aí do que já aconteceu dentro daquilo que se esperava, né, do 5G e qual que é a realidade que está se colocando as operadoras nesse momento. E aí, como a gente mencionou essa dificuldade do mercado corporativo, é a nossa última notícia do dia, a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, anunciou ontem o projeto do Meta Indústria, que é uma espécie do metaverso da indústria, que na verdade é um laboratório de assistência que a BDI está desenvolvendo junto com a Nokia
para dar suporte para as empresas, para as indústrias brasileiras, para entenderem o 5G, entenderem o metaverso, entenderem como que essas tecnologias podem ser combinadas e aplicadas à realidade do processo de desenvolvimento e inovação industrial no Brasil. Então, esse laboratório vai funcionar como uma espécie de showroom de 5G, mas também para dar suporte aí às empresas que tenham interesse em desenvolver essa tecnologia, né, e que queiram passar por um processo de tecnologias como o 5G e como o metaverso. Então, é um projeto aí que tem um caráter educativo, um caráter de comunicação, mas também um caráter de consultoria, né, de dar suporte para as empresas que precisem passar por isso, uma iniciativa aí da BDI, que tem justamente esse papel de tentar promover a inovação industrial e utilizando tecnologia, e tem sido uma das grandes fomentadoras aqui do mercado de redes corporativas, redes privativas com tecnologia de telecomunicações, especialmente com 5G. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim Teletime de hoje. Ficamos por aqui. Lembrando que tudo que a gente comentou está disponível lá no site www.teletime.com.br. Vocês podem acessar também a Teletime pelas redes sociais, sempre como @Teletime. Por aqui, amanhã a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência. Tchau, tchau.